em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, Pai amado, Pai querido, sentimos a Tua presença real aqui neste lugar, em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, continua, Pai, falando, Deus, aquilo que Tu queres, Pai, em nossas vidas. Eis aqui, Deus, a vida do Teu Filho amado e querido, Senhor. Usa, Deus, em nome de Jesus, a vida do Eduardo nesta noite. Tudo aquilo, Senhor, o qual o Senhor já geraste, Pai, em seu coração, Deus. Tudo aquilo que o Senhor já trabalhaste, Pai, na vida do Teu servo, Deus amado, Deus querido. E agora o Senhor quer trabalhar, Pai, aos nossos corações, ao coração da Tua igreja, ao coração de todos aqueles, Pai, que estão ouvindo a Tua voz, através da vida do Teu Filho, em tudo aquilo que já foi falado aqui nesta noite, cantado aqui nesta noite, orado aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade, Senhor, através do Teu Espírito Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para trabalhar, Pai, em nossos corações. Muito obrigada por tudo, abençoe a vida dele, amém, Senhor. Amém, irmãos. Pode se sentar. Boa noite. Paz do Senhor, amém? Achei que não ia ter ninguém aqui, estava chovendo. Eu falei, hoje vai ser mais fácil. O pessoal vai ficar em casa. Mas é bom te ver aqui. Eu queria falar um pouco com você hoje. Obrigado, irmã. A irmã Simone já começou falando um pouco sobre isso. Já deu um spoiler. A pastora Domingo também já deu um spoiler sobre isso. E eu só reparei depois. E eu acho que botaram alguns temas aqui. Eu não lembro se era os propósitos. Era isso que estava passando aqui. Qual que é o primeiro propósito? Eu só vi agora. Eu não tinha lido ainda o papel. E eu estava no trabalho hoje, meditando sobre o que trazer para a igreja hoje à noite. Só que eu trabalho muito com computador e celular o tempo inteiro. Então, assim, tu se ligar é muito difícil. E eu quase não tenho déficit de atenção, né? Assim, se eu estou fazendo uma coisa, se cair um negócio ali, esquece. Eu paro e começo a prestar atenção em outra coisa. E eu só consegui meditar mais tarde. E eu estava vindo para cá de carro e tentando desenvolver ali o tema dessa mensagem. E não saía isso da minha cabeça. Aí eu lembrei da pastora que pregou domingo. Confesso que eu não lembro tudo também, porque aí ia forçar a amizade demais. Mas eu lembro que ela falou sobre o coração. Acho que ela falou que estava gorda, um negócio assim. Estou brincando. Falou isso sim. Isso. Ela falou sobre gordura no coração, enfim, ela foi falando sobre isso. Eu dei um grito dentro do carro. Falei, meu Deus, eu não posso pregar sobre coração, porque a pastora já pregou domingo. Aí eu fui botar a live para eu ver o que ela tinha pregado, mas não era sobre isso, era outra coisa. Era sobre voltarmos à essência, né? E ela falou sobre a questão do coração. E quando começou a passar aqui, eu não sabia, não tinha lido isso ainda, né, que possamos submeter os nossos corações totalmente ao Senhor. E eu queria falar com você hoje sobre o nosso coração. E queria que você já abrisse sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 4. E eu queria falar um pouco sobre coração, sobre o meu coração, sobre o seu. E tentar entender um pouco esse órgão que Deus fez com tanto carinho. E por que a Bíblia fala tanto de coração? E por que é a causa de tanta coisa, né? Tantas guerras que nós temos aí vivido. Então, Provérbios, capítulo 4. Eu queria começar a ler com você desde lá do começo. E o tema do capítulo 4, né? Como é que é o nome disso aqui, pastor? Epígrafe, como é que é o nome? É isso mesmo, epígrafe? Do texto, do tema do texto na Bíblia, ali, quando tem um tema. É isso aí, epígrafe. Diz assim, a sabedoria suprema. É quase Dragon Ball, né? Você viu aí. Quem conhece, aí, ó, o pessoal mais velho conhece.
Quem vê desenho, viu muito desenho. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, eu, em companhia de meu pai, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obtenha os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Olha que redundante, mas profundo. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o e não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outra versão vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu acho muito louco, o cara falou o tempo inteiro de sabedoria, só que aí no final ele vai falar assim: não, mas isso tudo que eu estou te falando aqui, sobre aprender, buscar e guardar o que eu estou te falando, sobre isso tudo, guarda o seu coração. Então para que ele gastou esse tempo todo falando de sabedoria? Podia ter falado no primeiro assim, ó: sobre tudo que eu vou te dizer agora, guarda o seu coração, porém, todavia, você faz isso, guarda a minha palavra, guarda os meus ensinamentos, busca a sabedoria, porque dela, não, ele falou isso tudo. E aqui antes, né, ainda tem mais informações aqui, mas ele dá uma ênfase assim sobre guardar o seu coração, e isso ficou na minha cabeça durante a tarde. A minha Bíblia é tão legal que ela ficou em inglês, aleatoriamente, eu não sei nem ler em português direito, também nem sei como é que faz ela voltar para o português, mas enfim. E eu com isso no coração, lá de tarde, meditando sobre isso, sobre o coração, sobre guardar isso. E se você acompanha a internet, televisão, a gente tem visto tantas coisas acontecerem, tem risco de guerra em algum lugar, está uma tensão danada, aí daqui a pouco o presidente fala que vai para não sei aonde, a pessoa: meu Deus, aquele lugar está quase tendo guerra, e o presidente está indo para lá fazer aliança, e é uma confusão, e se você começar a se alimentar disso, você também começa a entrar em confusão. E eu falei: Senhor, então, por que o Senhor quer que eu fale de um negócio que eu não tenho controle sobre isso? Eu não tenho controle sobre o meu coração, sobre as minhas emoções, eu não seria a melhor pessoa para falar isso. Porém, o pastor me pediu para ministrar hoje,
e essa palavra ficou no meu coração, recebe aí, que eu recebo daqui, e eu sofro daqui, você sofre daí, está tudo certo. Se vocês ficarem sofrendo, eu vou ficar mais tranquilo, que eu não vou achar que eu estou sofrendo sozinho. Mas todo processo tem um tempo. Então Deus ele aperta e amassa, mas ele é um Deus que ele também nos conforta. É muito louco, e ser cristão é um paradigma muito sinistro, e não dá para ficar pensando muito sobre isso, porque um Deus que literalmente mata o seu filho por amor de outras pessoas, não dá para entender, e ao mesmo tempo depois ele ressuscita esse filho por amor a nós, e por amor ao próprio filho também, e é uma história muito doida. E por que a Bíblia continua falando sobre coração o tempo inteiro, né? Afinal de contas, quem é esse coração? Eduardo, mas o coração é um órgão que fica aqui, que bombeia o sangue para o nosso corpo. O coração não sente nada, a não ser um infarto. Que às vezes a pessoa vai, estou com uma dor no coração, você morreu, e nem viu. Passou, Zé Maria perto de você. E eu fui, buscar um pouco entender por que a Bíblia fala tanto de coração, e na realidade, nessa maioria das vezes que ela fala sobre coração, ela está falando sobre o seu intelecto, sobre a sua mente, sobre o seu entendimento, sobre a sua alma. Então, quando você lê na Bíblia, guarda o seu coração, ou guarda, os seus sentimentos, ele está falando da sua mente, do seu intelecto, do seu raciocínio. Porém, o coração também faz parte disso. A vida começa por aqui, porque é muito louco. Quem manda o coração bater é o cérebro. Mas se o coração para de bater, o cérebro para de mandar. Mas se o cérebro parar de mandar, o coração para de bater. E aí, tu se lascou 2 vezes. Porque se dá ruim aqui em cima, para de bater aqui. Se parar de bater aqui, para de funcionar aqui. Vocês já viram falar de morte cerebral, né? O coração continua batendo, mas o cérebro parou. Só está funcionando a parte que manda bater, ou está com auxílio de alguma coisa. Mas Deus, ele é perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Eu só sei essa parte, não vou lembrar o resto. E eu lendo sobre o coração, falando, Deus, por que o Senhor desenvolveu o coração da forma que o Senhor desenvolveu? E quando ali Salomão, ele fala sobre isso, né? Sobre guarda o seu coração, e eu fui buscar por que ele estava falando sobre isso. Salomão era muito inteligente, cara. E ele sabia do que ele estava falando. Se nós vemos a construção do nosso corpo, você já deve ter analisado sobre isso. O nosso coração é muito guardado. É o órgão mais protegido, né? Você tem músculos, você tem as costelas, você tem a caixa torácica. Você vê uma cirurgia de coração, dá uma agonia, porque o cara usa uma serra elétrica para te abrir, porque não dá para chegar no coração de outro jeito. Ele corta aqui no meio, igual quando corta. Eu gosto de churrasco, então eu vejo muito boi sendo cortado, assim, para dividir as peças. Gente, é igualzinho cortar o boi no meio, é a mesma coisa, é uma serra e o médico corta aqui, e eu não lembro o nome que dá, essa cirurgia, é um nome chique, e corta e tem que botar um espaçador aqui para abrir, porque o negócio é muito protegido. E o salmista, quando ele começa a falar sobre a nossa mente, sobre o nosso intelecto, ele vai falar assim, sobre tudo, sobre tudo, está sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes da vida, daqui procede a fonte, mas daqui também procede a fonte, que é o meu coração, que é o meu sangue, aonde é bombeado, enfim, e você conhece mais da anatomia do que eu, mas o coração é muito guardado, Simone. E não sei se você já viu, às vezes aparece muito na internet a criança que nasce com o coração para fora do peito, e tem um nome também que não força a barra, que eu não vou lembrar, bota no Google lá, igual a Maria Alice fala, pai, é só olhar no Google. Então você olha no Google, e nasce com o coração para fora, e qual que é o risco dessa criança? Se ela encostar em alguém, ela pode morrer, porque se bater no coração dela, dá um trem lá doido e ela morre. Se ela tropeçar, eu acho que se ela espirrar muito forte, ela morre. Imagina, a criança pensar em espirrar, eu vou espirrar e morri, morreu. Porque é um órgão muito frágil, sim, mas na forma natural que as coisas acontecem, Deus já tinha pensado nisso. E creio eu que ali, o sábio, fazendo essa analogia e analisando isso, toda essa proteção do coração, ele sabia disso, que se protegesse ali, a fonte da vida ali, a fonte do seu intelecto, a gente teria uma vida mais longínqua, mas também teria uma vida mais saudável. E hoje,
a pastora estava falando sobre gordura no coração, hoje já é mais do que entendido que até o que eu como interfere no meu intelecto, interfere no meu cérebro, interfere nos meus sentimentos. Então, assim, eles falam que a ligação, né, intestino-cérebro, que é muito maior do que a gente imagina. Eu me alimento muito bem, então não tem problema com isso. Quase a gente não come gordura, quase a gente não come processado, quase não come aqueles produtos que tem um Tzinho assim de transgênico. A gente nunca faz isso. Eu é só verdura, né, Eliane? Só os matos, aquele negócio saudável. E, cara, isso atrapalha os nossos sentimentos, isso atrapalha o nosso intelecto, atrapalha o nosso raciocínio, a velocidade que a gente raciocina. Cara, e ele vai começar a falar isso quando ainda a medicina não estava tão avançada assim. Então, só dá uma explicação. Deus revela o coração dele, porque nós precisávamos saber disso. Nós precisávamos ter esse entendimento. Proteja o seu coração, sobretudo guarde ele, porque o Senhor, na criação do homem, ele já nos ensinou isso, que esse órgão deveria ser guardado. E uma coisa que eu achei muito louca hoje, pesquisando sobre o coração, é que a gente quase nunca vê câncer de coração. Eu nunca vi, mas deve existir, existe. Só que você quase não vê isso, porque o coração é protegido até disso. A única forma de um coração ser contaminado por células cancerígenas é através do sangue, porque a ligação dele do resto da sua estrutura, praticamente é quase que impossível de ser contaminado por células cancerígenas, como o restante do nosso corpo é. Olha a sabedoria de Deus, olha o cuidado de Deus com o coração. Para que isso? Por que isso? Porque enquanto o coração bate, o médico não decreta a morte. Você pode ter morte cerebral, mas ele só vai te decretar que você morreu a hora que o seu coração parou de bater. Às vezes tem gente que fica viva a vida inteira lá, só no aparelho ali, fazendo o coração bater ou não, mas o seu cérebro já não funciona. Mas entenda bem, é um cuidado com o coração. E o salmista, ele insiste isso para os seus filhos. E ele fala o quê? Que os seus pais os ensinaram assim. Sabe? E eu acho muito legal isso. A gente costuma dizer que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Só que ele, muito preocupado com o seu filho, com seus filhos, ele vai dizer assim: os meus pais me ensinaram assim, que eu tinha que fazer isso, mas meu filho, para um minuto para pensar. E eu queria que você saísse com isso aqui na sua mente essa noite. Sobre todas as coisas, guarda o seu coração. Eu conversava essa semana, acho que eu falei com o pastor sobre isso, a gente estava conversando ontem com os amigos falando sobre isso. A gente tem vivido no momento dos status da vida. A gente tem uma geração, é uma geração um pouco depois da minha, bem depois da do pastor, uma geração que vive de status. Só que Deus, ele mandou guardar o coração. Só que tem uma galera com o coração muito vulnerável. Eduardo, mas o que tem a ver o status com o coração? Cara, guarda o teu coração. E a galera tem feito do seu coração o status da vida. Tudo que acontece na sua vida está no WhatsApp, está no status do Facebook, está no status do Instagram. Só que entenda bem, por que esse mandamento de guardar o seu coração não se limita somente, sabe, ao órgão e nem somente à sua mente. Vamos trazer para o nosso dia o que seria hoje guardar o nosso coração. Eu acho muito legal que lá em Deuteronômio, quando Deus ele está falando ali sobre a construção das coisas, enfim, ele vai falar assim, Deuteronômio 22:8, ele vai assim, quando você for construir uma casa nova, pega essa aí já. Tu achou que tinha aprendido engenharia, agora Deus já sabia esses negócios há tempão. Olha o arquiteto aqui desenhando as paradas, o técnico de segurança, começou aqui, ó. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito. Isso é Deus falando, entenda bem. Quando você construir uma casa, faça um parapeito olha só, ele está falando sobre casa nova, tá? Casa velha já foi, parafusa os negócios lá e está tudo certo. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha só. Não, já estava desenvolvida a parada há muito tempo. Primeiro técnico de segurança do mundo foi Deus. Primeiro arquiteto e engenheiro não precisa falar, porque em 7 dias fazer tudo que ele fez não dá nem para discutir. Isso é brincadeira. Eu estou esperando o projeto do Jean, já tem 2 anos e não chegou ainda. Você imagina fazer a Terra. Fazer o universo, velho. Vai vendo aí. Estou zoando, mano. Mais ou menos, tá ligado no mistério. E a gente vive uma vida onde hoje, cara, primeiro assim, que a gente é muito curioso, né?
Quando você vê no status de alguém assim, luto, mano, eu já clico, não, eu quero saber quem morreu. Porque eu conheço a pessoa, vai que eu conheço também a outra que morreu e não estou sabendo e não vou botar luto lá no meu também. Fala que vocês não são assim. Se você vê luto no status de alguém, você clica na hora. Eu clico, eu quero saber o que está acontecendo. Ou quando a pessoa coloca assim, como é que é? Ai meu Deus, que desespero, que muitos dizem que lá a vida é assim, assim. Eu quero clicar também que eu quero saber o que está acontecendo, porque essa pessoa botou lá a desgraça, eu quero saber. Isso é automático. Só que entenda, não vai resolver o problema dela. Colocar luto no Facebook não significa nada, porque você não vai ficar menos triste, porque está todo mundo sabendo que você está em luto. No máximo um amigo vai te chamar para um churrasco, né, um negócio para te animar, para você ficar menos triste. Vou botar luto lá só de brincadeira, vai que alguém me chama para um negócio. Então assim, a nossa vida é dessa forma. Se eu estou triste, eu preciso colocar no meu status que eu estou triste. Se eu estou feliz, eu preciso colocar lá que eu estou feliz. Se eu viajei, eu preciso colocar que eu viajei. Mas espera aí, o sábio está dizendo para mim, a palavra do Senhor está dizendo para mim que eu preciso guardar o meu coração. E eu estou começando a me vulnerabilizar, porque eu estou dizendo para todo mundo o que está acontecendo. Eu estou dizendo para todo mundo o que eu estou sentindo. Primeiro, que ninguém te perguntou nada. Segundo, que a partir do momento que você começa a colocar isso tudo, tem gente que gosta de você. Mas eu vou ser bem sincero, a maioria não gosta tanto assim. E o nosso coração que mandou ser guardado, agora está numa rede social para milhares de pessoas ver, porque às vezes está até aberto. Assim, para qualquer um ver, né? Nem só os seus amigos, né? Eu tenho 5.000 amigos no Facebook, sou muito feliz. 5.000 pessoas? Meu Deus do céu. Ninguém me ajuda a pagar um boleto. Se cada um desse R$1, era 5.000 reais, eu pagava a desconta toda. E isso não acontece, porque é uma vida muito ilusória. A gente chegou a um nível agora, que agora não, já tem um tempo, de um negócio chamado metaverso. Na verdade, isso já existia no videogame, a gente só não tinha esse nome bonito. Você sabe o que é metaverso? Levanta a mão quem sabe. Olha só o que está acontecendo, olha isso, gente. Metaverso é um mundo digital, virtual, aonde você faz tudo que você faz aqui, só que você bota lá o seu óculos virtual, de realidade virtual, e você vai andar por uma cidade virtual. Você vai comprar terreno virtual. Pelo amor de Deus, só faltava essa, pagar IPTU de um negócio que nem existe. Aí você compra o seu terreno, você constrói a sua casa, você interage com pessoas no mundo que não existe. Porém, deixa eu te contar um negócio, quem controla isso é a sua mente, é o seu intelecto, isso não é tão virtual quanto parece. Então assim, eu tô sabe, vulnerabilizando o meu coração num mundo onde é um monte de gente, maioria perturbada, porque quando eu busco esse tipo de realidade é porque é algo que eu não consegui conquistar no físico, mas no virtual eu consigo fazer. Eu consigo montar o meu avatar, eu tenho o cabelo que eu quero, os olhos que eu quero, a boca que eu quero, o físico que eu quero. Então é muito, gente, o terreno é caro, você está achando o terreno em Itaguaí caro, vai olhar lá para você ver o terreno. E o negócio não existe, eu fico bravo com isso, não existe. Você compra o carro que você quiser, você inventa o carro, você quer construir o carro. Você faz o barco que você quiser, o barco até voa. As pessoas estão perdendo o rumo. Tem um filme que eu já falei aqui uma vez, que é Os Substitutos, já viu? Você compra um androide para te representar na rua, você fica dentro de casa e controlando esse robô na rua. Cara, o coração dessa pessoa já está destruído. As circunstâncias da vida, entenda bem, as coisas vão acontecer. Jesus disse isso, você vai ter aflição, você vai ter os problemas. Só que eu não, assim, quando eu comecei a ler sobre isso, por mais que eu já tenha ouvido isso várias vezes, cara, guarda o seu coração. Está acontecendo? Amém, está acontecendo, não vai mudar. Eu não estou dizendo para você que vai mudar, não é, o foco da pregação hoje não é esse. Não é dizer que vai mudar, é dizer que há um mandamento, há uma ordem. Guarda o seu coração, guarda a sua mente. Quando a gente está com o coração vulnerável, essa criança que nasce com o coração para fora, por exemplo, que ela não pode encostar em ninguém, ela não pode fazer nenhum esforço. Uma pessoa com o coração vulnerável, uma das características principais dela é não poder ninguém encostar nela. Se você encosta na pessoa, ela já pá. Fala igual o menino que trabalha comigo, grosso, quando eu falo educadamente com ele. Tudo te atinge, sabe? Tudo é com você. Você está na fila do banco, tem uma senhora de 60 anos,
60 não é senhora ainda, né? De 80 anos, contando a história dela, quando ela tinha 5 anos de idade, só que você está tão perturbado, seu coração está tão vulnerável, que você acha que ela está falando de você. Sabe, quando o nosso coração está vulnerável, a esposa não pode, sabe, te fazer uma pergunta que para você o mundo acabou, porque o seu coração está vulnerável, os seus sentimentos não estão controlados. Ninguém pode te mandar uma mensagem de texto quando você está bravo, porque se alguém te mandar uma mensagem de texto, você vai interpretar do jeito que você quiser. Se alguém escrever assim, eu te amo, você vai perguntar, você está perguntando ou está respondendo? A pessoa falou que te ama, só que você está tão miserável que você não sabe mais interpretar aquilo ali. Você tem que mandar áudio. Quando a pessoa deixa eu ensinar um negócio, se a mulher estiver brava, ou o homem, manda áudio, porque se você mandar texto, o risco de interpretar se interpretar errado é tão grande. Vocês não estão entendendo. Isso acontecia muito no grupo de Quanto Espera no WhatsApp. A gente escrevia um negócio, meu irmão, e cada um entendia do jeito que queria, dava uma confusão. Porque assim, a intenção era até boa, mas a interpretação, e até porque, assim, eu não estudei muito. Eu acabei o 2º grau, mas pela misericórdia. Eu nunca fui muito bom de interpretar as coisas. Então assim, às vezes você está num momento vulnerável, o seu coração está tão aflito, que você lê aquilo e você já acha que é indireta para você. Você acha que estão falando de você, está falando para você. E na realidade, sabe, é um negócio totalmente avulso e aleatório que não tem nada a ver contigo. Só que a gente não tem guardado a nossa mente, o nosso coração. Eu participei uma vez de uma reunião num determinado lugar, e a gente estava um pastor, um menino que era responsável por essa área técnica assim, e chegou uma menina para conversar com a gente. Irmãos, a menina chegou com o coração de fora, não, ela chegou com o coração na mão, porque eu não consegui dar, eu dei boa noite para ela, ela já estava brava comigo, ela nunca tinha me visto, e ela começou, sabe, a expor o coração dela com um monte de problemas aleatórios, e eu ali sentado, claro que hoje que eu analisei por esse ponto de vista, mas sabe, não tinha nada a ver com o que a gente estava falando, mas o coração dela estava tão vulnerável, e ela não se ligou que não era o lugar para vomitar aquilo ali tudo, e nem para expor o coração dela daquela forma, porque primeiro que ela não conhecia a gente, segundo que eu não sou psicólogo, nem pastor dela, porque o pastor dela estava sentado lá, e ela começou a falar, a gente teve que parar esse momento e falar assim, irmão, foi o seguinte, o problema de vocês aqui não é técnico não é o som não, vocês precisam conversar entre vocês e se amar mais. Eu juntei meus panos, enfiei embaixo do braço e fui embora, porque um coração vulnerável gerou um conflito tão grande, um problema tão grande, e no final, sabe qual era o problema? Porque o menino do som não aumentava o volume dela. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu tenho um monte de problema, e a menina, sabe, isso tudo começou por causa de um volume, mas não era o volume o problema, é que o coração dela estava vulnerável. O coração vulnerável não começa em um problema, ele dá sinais. Na ultrassonografia já dá para saber que o coração da criança não está dentro do peito, porém não dá para fazer nada naquele momento, tem que esperar nascer. Então entenda bem, o coração vulnerável dá sinais. Tem gente que é movido, sabe, é movido pela quantidade de curtidas que tem no seu status. Se você bota um status lá e ninguém comenta, você está aflito. É uma geração do status, e não estou dizendo só de idade, eu estou dizendo de tempo. Nós estamos vivendo no tempo do status. E tem gente que se guia por aquilo que está vendo. Parece que a vida da pessoa está um mar de rosa. Tem gente que acha que eu como churrasco todo dia. Come nada, eu pego as fotos antigas e fico postando. E que cidade. Ué, eu gosto do negócio, não, Jean. Jean podia pagar um churrasco também. Ou não é verdade? Eu estou falando uma coisa estranha, ou só eu que percebi isso? Só eu que tenho vivido isso? Irmão, quando a gente posta alguma coisa e ninguém curte, dá uma aflição. A minha irmã é a rainha do status, ela vai ver isso aqui, eu vou falar de você. A minha irmã tira 700 fotos por segundo, e o status dela é abastecido o dia inteiro, mas ela não é dessa que se preocupa com quem está curtindo não, é que curtiu ou não curtiu, ela vai postar do mesmo jeito. Ela gosta de fazer isso mesmo, mas desse lado da curtida ela é liberta, mas ela gosta de compartilhar isso em tempo real, e eu já tenho agonia disso, eu não gosto de sair nem na foto, o Poliane sabe disso. Ri o quê, gente? Na hora eu não quero rir, ela quer que você ri. E às vezes eu ri também para não contrariar, que o pessoal que é meio diferente pode contrariar muito. Aí ela me bate. Pô, corta aí, corta esse pedaço depois. Tira foto no velório. Gente, é o cúmulo. Mas ela tirou. Eu achei legal, mas eu não tenho essa coragem não. Então assim, irmãos, a vida ela não é isso.
Oi, filha. É porque... foi a Nutella. Gente, ela postou o enterro do hamster do meu sobrinho. Né? Não estou falando que ela está certa ou que ela está errada, não. É só de exemplo. É de casa, depois eu resolvo. Não posso falar dos outros, senão dá ruim. Mas, irmãos, a gente precisa guardar a nossa mente, nosso coração. Ontem a gente estava conversando muito sobre o efeito do que as pessoas pensam sobre nós tem causado na gente. Quer ver? Um coração vulnerável? Se está coração vulnerável, alguém chega e fala para você qualquer coisa sobre a respeito do teu caráter, da sua personalidade. Fala assim: Simone, eu não gosto de você, eu não concordo com você, aquilo que você fez eu não gosto. Eu acho que trabalhar no correio é mó furado. Tu rala o dia inteiro lá para ganhar esse salarinho. Não é o seu caso não, que você ganha bem pra caramba, que eu sei. Porém, quando você tem um coração vulnerável e alguém joga isso sobre a sua vida, eu estou dando exemplo de Simone, que a Simone é sarada. Mas sabe, alguém joga isso sobre você, aquilo te faz mal. Você fica com, às vezes você nem fica com raiva da pessoa, mas você fica com raiva de você mesmo. Você dá razão para o miserável que está falando sobre você. Um coração vulnerável, você dá razão para o Satanás que está usando a boca da pessoa para falar aquilo para você. E você guarda aquilo e você fica com raiva de você mesmo. Não é que é mesmo, eu sou assim. Coitadinho de mim. Aonde a Bíblia vai ensinar o quê? Guarda o seu coração. Quando alguém vier falar isso para você, ou você repreende na hora em nome de Jesus, ou você entra no ouvido e sai no outro, porque o seu coração é guardado. Você é bem resolvido. Cara, a maioria dos problemas que eu encontro por onde eu ando, de pessoas que, sabe, não querem aceitar uma opinião alheia, às vezes até de alguém que entende mais do assunto que você. A maior, assim, não que eu fique fazendo estatística, mas a gente acaba vendo isso. A maior causa de problemas que a gente tem encontrado na minha área de trabalho são pessoas mais resolvidas com ela mesma. O problema dela não é com o outro, o problema dela é com ela, e ela não se resolve. Então o coração dela está vulnerável, qualquer um é tirado para Cristo. Então, irmãos, entenda bem, precisamos nos entender, precisamos nos amar, precisamos nos resolver, precisamos guardar o nosso coração, precisamos guardar, sabe, as pessoas vierem falar mal de você, ou mal de alguém para você, cara, pelo amor de Deus, ou você repreende ou você sai, porque também, não falar nada, ficou quieto, você concordou, então ou você repreende ou você vaza, bota a mão lá, vai que manifesta, você já expulsa logo, se tiver com tempo para expulsar, pede para ficar, depois você volta, mas não dá ouvido. Em Lucas capítulo 6, 45 diz assim, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, tem gente que eu vou conversar e traz paz. Eu fico até com raiva da pessoa, porque a pessoa é tão calma e eu sou tão desesperado. Tipo assim, conversar com o Nel, dá uma agonia na gente, porque é muita calma, é muita paz, e eu sou acelerado, não dá para perceber isso. Não, eu que vi isso, ninguém nunca me falou isso, eu que desses dias, por acaso, eu percebi que eu era muito acelerado, e eu não sei quem a Maria Elis puxou, deve ter puxado a Poliane. E quando você conversa com alguém que transmite paz para você, você fica em paz. Porém, quando você fica perto de alguém endemoniado, perturbado, você fica perturbado também. Já viu quando você vai para um lugar e o sotaque é diferente? E você volta com o sotaque daquele lugar? Seja o sotaque bom ou ruim, você vai ficar com o sotaque? Não tem jeito. Quando a gente anda com pessoas amarguradas, a nossa tendência é ser amargurado. Quando você anda, por exemplo, quer ver? Você anda com pessoas empreendedoras. Cara, o cara sempre tem uma ideia legal, está sempre buscando conhecimento, está sempre compartilhando isso com você. Isso estimula o seu coração a evoluir. Mas anda com gente que só sabe reclamar da vida. E sabe o que é legal? A pessoa que reclama da vida, ela disputa com você. Se você falar que está com dor de cabeça, ela está com dor de cabeça e dor na coluna. Se você falar que está com dor de cabeça e dor na coluna, ela está com dor no rim, na coluna, no pé e no joelho. Porque parece que a pessoa tem prazer em estar ruim. Se você falar assim, lá no meu trabalho, tem um cara lá que me perturba. Ele vai falar que no dele tem 5 e mais o chefe dele bateu na cara dele no outro dia. Porque o prazer do ser humano é falar desgraça.
Só que se você começa a ficar perto dessas pessoas, se você começa a conviver com isso, você também fica assim. Porque a gente tem mais o poder de ser influenciado do que de influenciar. Infelizmente é assim. Mas Jesus, ele vai nos ensinar o tempo inteiro que nós precisamos ser os influenciadores. Então, quando eu guardo o meu coração e eu tenho paz, e eu transmito paz no ambiente que eu estou, a tendência é eu influenciar as pessoas com isso. Porque sabe, aonde há luz, a treva não tem como prevalecer. Qualquer ambiente escuro que você acende uma lanterna, você já não repara mais o escuro, a referência começa a ser a luz. Assim como um farol faz lá na costa, e o navio, né, os barcos, as embarcações, elas sabem que ali há uma encosta, ali há uma pedra, há alguma coisa. Assim somos nós. Porém, existe um processo. Não dá para ser influenciador enquanto o nosso coração é vulnerável. Não dá para influenciar enquanto o nosso coração está desprotegido. E como guardar esse coração? Alguns dizem que a gente tem 2 ouvidos, né, e uma boca, porque é para a gente aprender a ouvir mais e falar menos. A matemática é bem interessante. E na realidade é muito sobre isso. Como guardar o coração? O silêncio é uma das formas de guardar o coração. Porque a Bíblia vai ensinar o quê? Você quer falar com o pai? Você entra no quarto e fecha a porta. Você entendeu? Você quer expor, você quer vulnerabilizar o seu coração? Entre no quarto e feche a porta. E se vulnerabilize ao seu pai que está em secreto, e em secreto o seu pai te responderá. Entenda bem, eu acho lindo a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, o pai, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então, se Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, é porque existe um lugar e a hora e a quem eu devo quebrantar o meu coração. Não é para qualquer um, velho. Infelizmente, não é pro seu, às vezes não é para o seu amigo de trabalho, não é, às vezes, pro Facebook, pro Instagram, para sua rede social. Isso nunca vai ser. Existe um consolador chamado Espírito Santo de Deus. E sabe, quanto mais você se achega em Deus, mais você conhece sobre Ele, mais o Espírito atua sobre você. Mas também existem pessoas que você pode se vulnerabilizar. Procure pessoas que você saiba que você sabe que vão ter algo de Deus, algo em paz para te entregar. Deus sempre levanta pessoas assim na vida da gente. Eduardo, mas quer dizer que eu vou estar passando problemas e eu vou guardar isso tudo para mim? Não. Você vai aprender lá com a viúva, né? É com a viúva, né? Como é que vai as coisas lá? Como é que tá as coisas lá? Ó, vai tudo bem. Mas ela sabia que o Deus a quem ela servia jamais a desampararia. Entenda bem, se vulnerabilize na presença do Pai, se quebrante na presença dEle. Quarta-feira eu estava ministrando louvor passada, e como eu estou tocando muito bateria, eu não escuto vocês quando a gente está ali, eu estou de fone, eu quase não escuto a igreja. E quarta-feira eu tirei o fone e vocês estavam cantando muito alto. Não é que isso é ruim não, isso é bom. Só que eu quase não escuto. Principalmente domingo, que às vezes a igreja está muito cheia, mas o som aqui é muito alto. A gente quase não escuta vocês cantando. E quarta-feira, quando eu comecei a ouvir vocês cantando, vocês não estão entendendo. Quando a igreja se reúne, a gente chama isso muito no Mesa e Pão de lugar seguro, né? Quando a igreja se reúne e ela começa a adorar, esse ambiente é transformado. E às vezes você não percebe, às vezes você entrou aqui distraído e preocupado com outra coisa e você não percebe. Mas você vai perceber isso. E quando eu estava cantando as canções aqui, e vocês cantando, era como se eu estivesse num ambiente seguro,
aonde eu pudesse me quebrantar de forma tranquila, aonde eu pudesse, quebrantar o meu coração diante do Pai, despreocupado, porque eu sabia que todo mundo que estava aqui estava na mesma intenção que eu. Então você está entendendo? Quando você vai vulnerabilizar o seu coração a alguém, procure pessoas que estão no propósito que você, pessoas que estão no mesmo lugar que você. Então quando a gente está ministrando aqui e vocês ministram junto com a gente, porque a nossa função é só puxar o bonde e vocês virem junto. A gente não vai ter muita coisa, não vai ter nada para entregar para vocês aqui. No máximo que eu vou te dar é um sol maior para você cantar junto. E eu me senti nesse ambiente seguro, num lugar onde a adoração estava sendo produzida. Cara, não sei se alguém trabalha em indústria aqui, o pastor Marcelo, por exemplo, trabalha na indústria que produz catalisador. Não me pergunta o que é isso não, depois você pergunta para ele, que eu não sei. Eliseu trabalha com a área de montagem, serralheria, solda. Jean e a esposa gostam dos negócios de desenhar lá, Jean, caveira de obra. Quando você está dentro de uma obra, Jean, você está tranquilo, irmão. Agora, se eu te tirar de lá e colocar lá na área do pastor que produz catalisador, você está na onça. Não é um lugar seguro para você, mas na obra é um lugar seguro. Você se sente bem, você consegue dar ordem, você consegue receber ordem, você consegue enxergar as coisas de forma natural. Porém, se eu troco isso, se eu não estou num ambiente onde é esse lugar seguro para mim, eu não me sinto bem, eu não consigo produzir, eu não consigo ser útil. Então entenda bem, esse ambiente é um ambiente de produção de adoração. E quando eu produzo isso, meu irmão, quando você produz isso na sua essência, com o seu coração contrito e quebrantado, a gente fica no nosso lugar confortável. Por quê? Nós fomos gerados para isso. Você foi criado para adorar. Então quando você está num lugar aonde você foi chamado para estar e aonde você foi criado para estar, o seu corpo se sente seguro. Você está entendendo? Amém ou não amém? Porque quando você entra na presença do Pai, você chora. Claro que às vezes nós estamos, machucados, feridos, mas eu choro a maioria das vezes eu choro de alegria pela presença do Pai, porque eu sei que as outras coisas são as outras coisas. Quando o ser humano entra na presença, por que quando Moisés está ali pentelhando Deus, mas eu quero te ver, ele fala, cara, tu não pode me ver, se você me ver de frente, tu não vai aguentar, porque era assim, a glória de Deus era muito grande, mas era como se o corpo de Moisés tentasse voltar à sua essência, porque o seu fôlego de vida foi soprado de lá, e o nosso espírito, a tendência dele é querer se conectar ao Pai, por mais que a sua alma guerreie ali o tempo inteiro contra isso. Então entenda bem, um lugar aonde você se sente confortável, é o lugar que você foi projetado para estar. Esse lugar seguro, esse lugar de adoração, de conforto. Quando você entra nesse lugar aqui, você guardou o seu coração o tempo inteiro lá fora. O que te falaram não interessou, você entrou aqui, saiu aqui, você não guardou mágoa. Você não guardou, ressentimento. Aí você chegou aqui com o seu coração guardado, aí chega aqui, você começa a desembrulhar isso. Você começa a abrir o seu coração, aí você chega aqui com o Senhor, eu guardei o coração o tempo inteiro, porque agora nesse momento eu quero abrir meu coração para o Senhor. Você está entendendo, amém ou não amém? Provérbios capítulo 15, versículo 13, vai dizer assim, o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Isso eu não preciso explicar, você entendeu? Todo mundo aqui conhece alguém que é perturbado e o semblante é estranho, e você conhece alguém que tem muito Deus na sua vida, em paz, e o seu semblante passa isso. Isso não precisa nem... Cara, a medicina explica isso, a ciência explica isso. Você está amargurado, a maior parte das doenças que tem nos atribulados são o quê? As doenças psicossomáticas, as doenças que começam na nossa mente e começam a afetar o nosso corpo. Então assim, mano, tu está triste, tu está amargurado, tu está guardando ódio de alguém, raiva de alguém, felizmente eu tenho a te dizer que você vai definhar. E a outra pessoa às vezes não está com nada disso, está de boa e você está na onça, porque a outra pessoa sabe. Mas quando a gente libera isso, o pastor falou sobre isso, não lembro que dia, não sei se foi sobre o Pai Nosso, eu estava falando alguma coisa aqui, foi sobre isso, foi? O pastor ministrou aqui algo sobre o Pai Nosso, falando sobre perdoar,
né? Perdoa meus pecados assim como eu perdoei o próximo. Isso é assunto para outra pregação. Tomara que não seja eu que tenha que pregar sobre perdão, mas a não liberação do perdão também causa muito isso. E às vezes não dá tempo de pedir o perdão, aí piora. Então deixa eu falar um negócio para você. Hoje, faz o que tem que fazer hoje. Amanhã a gente vai fazer o que tem que fazer amanhã. Guarda o coração agora, hoje. Você não tem que esperar para guardar o coração. Você já vai sair daqui hoje guardando o seu coração. Aquilo que falaram para você daqui para trás, irmão, vida que segue. Vida que segue. Pô, eu tenho um ranço, posso falar isso aqui? Posso. Eu tenho um ranço de gente que fica lembrando das coisas que aconteceu. Ah, não, porque meu pai. Ah, não, porque minha mãe. Tudo bem, irmão, passou, você está aí. Ó, graças a Deus. Vida que segue. Já foi. Jesus te deixou entrar aqui hoje porque já foi. Se não tivesse sido para ser, você não estava aqui. Toda vez, assim, tem gente que toda vez, aqui na igreja não acontece não, mas toda vez que pega o microfone e quer contar as derrotas, já foi, irmão. Vamos contar agora, a gente tem um monte de motivo para contar o que está acontecendo agora. Você sobreviveu a essa peste desse Covid. Você sobreviveu, lembra disso. Então assim, se não tiver nada para agradecer, agradece isso daí, porque teve gente que não sobreviveu. Eu tive Covid de novo, falei, Senhor, de novo. Mas aí eu falei, você quer saber? Um já foi, né? Mais um não vai fazer diferença não. Eu fui no médico, o médico me atendeu, pegou 7 vezes. Falei, rapaz, tu é muito ruim e Deus está esperando você aqui, ou você é muito bom e Deus gosta muito de você. Porque no primeiro eu já achei que eu ia, tu pegou 7 vezes. Ele, cara, mas eu vou fazer o quê? Eu estou aqui na linha de frente. Eu falei, Deus te abençoe, você tem corpo fechado, sei lá o que é. Pulmão fechado, não entra nada dentro do pulmão. Então você está aqui, sabe? Essas coisas que aconteceram serviram para te moldar. Quer ver? O infarto numa pessoa nova, num garoto de 17 anos, é fulminante. Num idoso de 60, 70 anos, já é menos pior. Vamos conjecturar isso daí. A experiência, ela traz isso. A experiência, ela serve para fortalecer o seu coração. E também flexibilizar. Porque também o coração muito jovem é muito forte, ele é muito empolgado. E as coisas chegam nele, ele, aí já era, você foi e nem viu. Igual o Whindersson Nunes lá na luta, né? Aí já apareceu no céu lá, que depois que o Popó deu um soco nele, que ele foi no céu e voltou. Então entenda bem, isso que aconteceu são as experiências. O seu coração agora, ele está mais forte, porém também está mais flexível. Por quê? Porque o vento já passou, as ondas já bateram. Então entenda bem, um coração bem guardado é um coração saudável, onde as coisas passaram por ele, amém? Passaram, mas agora, com as experiências que eu tenho, é um coração mais forte, porém, menos suscetível a parar com as outras intempéries que vão acontecer. Então, irmão, o que eu tenho para dizer para você nessa noite é isso. Se você chegou até aqui, existe um propósito. Se as coisas aconteceram, amém, já aconteceram, é porque tinha um propósito. Mas guarda o seu coração. É só isso que eu tenho para falar para você nessa noite. Queria que você ficasse de pé. Uma vez eu ministrando aqui, eu falei assim, não importa o que as pessoas têm dito sobre nós, eu estou preocupado sobre o que os céus têm dito a respeito de mim. Mas uma coisa eu sei, as promessas sobre mim já foram determinadas por Deus. Como isso vai acontecer? Quem vai ditar isso agora são os meus passos. Você já tem promessas sobre a sua vida. Sabe, onde você botar o pé, Eliseu, é seu, irmão. Vai lá, agora como é que você vai fazer isso também, o problema é seu. E Deus vai te dar força e sabedoria para isso. Alexander, já existem as promessas sobre você. Como você vai alcançar isso, irmão? Aí já é problema seu com Deus. Mas as promessas já estão aí. Então, se o que aconteceu, aconteceu, Arão. Nós vamos para frente. O que a gente precisa entender é que assim como o pai estava falando com o filho aqui em Provérbios, Deus, ele tem ministrado isso sobre nós. Guarda o que eu estou te falando, e guarda aquilo tudo que eu já te falei. Se você andar nesse caminho aqui, você tem vida longa. Se você andar nesse caminho aqui, as coisas ruins não te alcançarão. Não precisa olhar para o lado, para o ímpio não, porque o final deles é mau, e ponto. Entenda bem, o processo do ímpio, por estar dando certo, não significa que o seu final é bom.
Porém nós, olha que doideira, a gente, se o processo está dando tudo errado, eu tenho uma certeza, o final vai dar tudo certo, porque quem prometeu foi Ele. Ele disse isso: eu vou vir buscar vocês, fica tranquilo, eu vou preparar morada, eu vou vir buscar vocês, está tudo certo, vocês vão ter aflição, mas o Espírito Santo está com vocês. A gente é muito louco ser cristão, porque você sabe que o caminho é difícil, já foi avisado. O ímpio, porém, ele acha que está tudo dando certo, a bolsa de valores está tudo dando certo, o Bitcoin está dando certo, a sua empresa está dando certo, os contratos estão dando certo, mas para Deus isso não interessa, porque o final do ímpio é o inferno, e já está determinado, escrito isso. Por mais que haja tempo para ele se arrepender e entrar para o nosso bonde, que é o bonde que, por mais que nós passemos momentos difíceis, a gente tem a certeza da salvação. E não estou dizendo que a vida do cristão também é só momentos ruins, não. Nós também vamos ter, eu creio e temos isso, eu posso falar isso para você, está tudo bem, graças a Deus. Para várias pessoas aqui está tudo bem, mas você sabe que você é filho, e se está tudo bem, vai terminar bem, mas se está tudo ruim também vai terminar bem. Amém? Fecha seu olho aí, coloca a mão no seu coração em um gesto de fé. E eu queria, orar sobre o seu coração nessa noite, sobre o meu coração, pedir a Deus que o Espírito Santo nos dê essa força, porque guardar o coração envolve fé, guardar o coração envolve amor, envolve tanta coisa. E eu queria pedir ao Senhor que, vivificasse isso dentro de nós. Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor deixou a nós esse conselho, essa ordem. Sobretudo, guarda o seu coração. E Pai, nessa noite nós queremos te pedir que através do teu Espírito, nós queremos pedir o teu afago, queremos pedir o teu cuidado, para sentirmos o teu cuidado, sentirmos aquilo que queimava, assim como a pastora pregou aqui domingo, aquilo que não queimava, volte a queimar em nossos corações, aquele amor, aquele desejo. Deus, mas a nossa fé seja vivificada através do teu Espírito, e que nós possamos aprender a guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, Deus, blindar a nossa mente, de tudo aquilo que o inimigo tem trazido a nós, e muitas das vezes coisas que nós mesmos temos ido em encontro. Então, Deus, nos ensina isso, nos dê força, sabedoria, em nome de Jesus, Deus, para nós guardarmos o nosso coração em Ti. Nos ensina a nos quebrantarmos, aprendermos, nos entregarmos e nos prostrarmos diante da Tua presença, a cada dia mais, Deus. Quando nós saímos deste lugar, Deus, nós sabemos que o inimigo tem tentado contra a Tua igreja, que o inferno tem tentado contra a Tua igreja, mas também há uma promessa que essas armas, elas não prevalecem. Há uma promessa, Deus, que 1000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seríamos atingidos. Então, Deus, lembra isso ao nosso coração, lembra isso à nossa mente todos os dias, em nome de Jesus, Deus. Seja sobre nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Deus. Você pode aplaudir a esse Deus. Guarde o seu coração, meu amado. Guarde a sua mente, amém?